Olá amigos, boa noite a todos. Chegando para mais um vídeo aqui no canal. E o assunto que se fala aí durante todo o dia, aliás, durante toda essa semana, são as eleições norte-americanas, né? Onde eu trago aqui logo de cara, no início desse vídeo, o meu comentário acerca de como eu entendo as apurações até o presente momento. E para mim, só um milagre tirar a vitória do Joe Biden, né, nos Estados Unidos. Ele já conquistou 253 delegados contra 214 do Trump. Isso não é um segredo para ninguém. E a apuração vem sendo de uma forma, digamos assim, muito devagar comparado àquilo que se esperava, né? Mesmo sabendo que tradicionalmente as eleições norte-americanas elas tendem a se estender bastante. E a polêmica, né, que se desdobra aí durante toda essa questão está muito relacionada com a fala dos candidatos, principalmente do Donald Trump, o atual presidente norte-americano, que ao se posturar a todo momento tenta descreditar a validade da apuração, né, colocar em crédito a confiança do sistema de votação norte-americano. E pela primeira vez na história, talvez, isso esteja acontecendo de uma forma com tanta ênfase como vem sendo dado pelo candidato. E aí eu quero falar também sobre isso, comentar o que eu acho dessa análise do Trump, desse comentário do Trump, que não está muito bem ligado a uma análise, né? Parece muito mais um desespero já nesse momento crucial da apuração. Mas antes, rapidinho, deixa eu só dar uma passada aqui pelos estados que podem decidir ainda hoje essas eleições, né? Nós temos aqui principalmente 5 estados em jogo, onde dentro desses estados podem se desenrolar de fato aí a decisão ainda hoje à noite das eleições norte-americanas, né? São eles Nevada, onde o Biden já passou à frente, está com 604.251 votos contra 592.813 do Trump. Isso significa 49,4% para o Biden, 48,5% para o Trump, né? O Biden ultrapassou o Trump. E por que o questionamento do Trump está ligado aos votos que foram direcionados ao correio eleitoral, né? As correspondências? Para você entender bem sobre esse assunto, você vai ter que relembrar que em toda eleição norte-americana esse sistema já era aplicado, principalmente em alguns estados onde culturalmente os democratas principalmente usam esse sistema de voto para exercer a democracia nos Estados Unidos. A questão é que durante todo o processo eleitoral, o Donald Trump ele tentou durante um certo período minimizar os danos do Covid-19, né, o risco que ele causava. Depois até mudou bastante de discurso. Gostei muito da postura dele no último debate. Acho que o Biden não foi tão bem como tinha ido no primeiro. Acho que o Trump se saiu melhor no segundo debate, conseguindo responder bem. Embora eu acho que esse estímulo do Trump para o eleitor dele foi um erro estratégico, levando com que o eleitor dele pouco usasse, né, essa ferramenta que é o voto através da correspondência. E tradicionalmente já se usavam muito por parte dos democratas. Então, com a intensificação da fala do Biden para que o seu eleitor utilizasse essa ferramenta, e com o Trump falando contrária a ela, descreditando já desde antes do início da votação a validade do voto enviado pelo correio, nesse caso, a tendência é que, de fato, os democratas, que tradicionalmente usam mais essa ferramenta, usassem ainda mais nessa eleição. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, e é isso que vem sendo aí demonstrado dos números que vão se atualizando hora após hora na disputa eleitoral norte-americana. Por sinal, em Nevada, né, o Biden está ultrapassando, e a tendência é que os votos que sejam apurados a partir de agora sejam votos que chegaram através da correspondência, né? E aí o Biden deve sim vencer em Nevada, e Nevada simboliza 6 delegados, né? Sendo que o Biden já tem 253, ele iria a 259, e ficariam justamente faltando 11 delegados para que ele pudesse consolidar a vitória. E exatamente nesse momento o Biden segue à frente no Arizona, né? Nós estamos se aproximando aqui, aliás, chegamos agora às 10 da noite, 22 horas no Brasil, e o Biden vai vencendo no Arizona com 87% das urnas apuradas. Ele tem 50,2% contra 48,3% do Trump. E a diferença é pequena ainda, mas a questão é que, se os votos dos Correios estão sendo apurados por último, a tendência é que o Biden, que trabalhou, que estimulou o seu eleitor aí às urnas nesse sentido, a votar através aí da correspondência, ele tem um percentual maior de votos, e aí ele teria realmente, pela lógica, né, consolidado aí a sua vitória
com a concretização desses simples 2 estados. Para falar a verdade, no Arizona já se dá nas emissoras oficiais norte-americanas, extraoficialmente, o resultado de vitória do Biden. Em Nevada a coisa está um pouco mais aberta, né? A diferença é muito pequena, são 8 mil votos. Então 8 mil votos é uma questão totalmente reversível, embora lá também já estejamos aí com 89% das urnas apuradas. Mas eu acho que não há muito para onde correr pela lógica. Joe Biden deve ser anunciado, dependendo do agilizar da apuração nesses estados, ele deve ser consolidado ainda hoje como novo presidente dos Estados Unidos da América. E só uma tragédia muda isso, né? E se ele não for consolidado hoje à noite, fatalmente, no meu ponto de vista, será amanhã, quando as urnas forem totalmente apuradas. E eu acho que a tendência é isso. Ainda outros estados, como por exemplo a Geórgia, vai dando a vitória ao Donald Trump, embora lá a diferença seja de apenas 3 mil votos, né? A diferença minúscula nesse contexto aí de disputa. Lá já estamos com 99% das urnas apuradas, portanto a chance do Trump consolidar a vitória aí é grande, porque apenas 1% das urnas falta para ser apurada. Só que vencendo em Nevada e vencendo no Arizona, o Biden consolida aí 270 delegados e se elege presidente dos Estados Unidos. Então o Trump até vai vencendo nesses outros 3 estados, na Geórgia, na Carolina do Norte, onde ele vai consolidando aí, portanto, até agora 50% contra 48,6% do Joe Biden, né, do Joe Biden. E ele vai vencer também na Carolina do Norte, no meu ponto de vista. Vai vencer na Pensilvânia, que a disputa está muito apertada por lá, mas já são 94% das urnas apuradas. O Trump tem 49,8% contra 48,9% do Joe Biden, né? São a diferença aí de aproximadamente 65 mil votos favoráveis ao Trump. Então acho que ele vence na Pensilvânia, que era um estado onde não se esperava a vitória do Trump, ou aliás, até se esperava, mas era uma área de disputa, um campo de batalha, como eles chamavam. Vence também na Geórgia, pelo pequeno número de votos que falta para ser apurado, e venceu em estados onde existia um campo de batalha, como foi o caso do Texas, né, com 38 delegados. O Trump venceu lá até com uma margem surpreendente de 52,2% contra 46,3%, uma diferença aí de mais de 600 mil votos favoráveis ao Trump. E venceu também na Flórida, né? Outro colegiado considerável com 29 delegados. Lá o Trump venceu com 51,2% contra 47,8% do Biden. E traduzindo, né, as surpresas que a gente teve dentro desse contexto eleitoral estão mais relacionadas a esses estados em que eu acabei de falar aqui, nas vitórias expressivas do Trump. Por isso as pesquisas, né, elas traziam uma perspectiva de vitória mais tranquila para o Biden, e elas foram, digamos assim, de certa forma, contrariadas com esses resultados. Mas ainda assim, a situação em Nevada e no Arizona, né, ela caminha muito provavelmente para uma vitória do Joe Biden, que deve ser anunciado ainda hoje à noite como novo presidente dos Estados Unidos da América, ou, como eu disse, se a apuração ficar muito lenta nesses estados, que até é algo surpreendente, parece que Nevada e Arizona vem segurando mais a apuração exatamente para poder saber antes o resultado de outros estados, né, para não chamar para si o protagonismo e tentar, digamos assim, de certa forma, minimizar esses ataques que vêm sendo trazidos aí, principalmente pelo Trump relacionado a isso. Mas é uma fatalidade, né, que esse caminhar aí ele traz realmente uma derrota para o Donald Trump até o momento, que deve ser consolidada no meu ponto de vista. Isso não vai mudar e os números vão trazer isso aí nas próximas horas lá nos Estados Unidos da América. Falando sobre a forma com que o Trump tem se dirigido ao resultado, e isso se dá desde os primeiros momentos nas eleições. Aliás, semanas antes já se cogitava que ele não aceitaria o resultado. É algo totalmente sem nexo em alguns aspectos, mas eu vou primeiro falar a respeito dessa questão relacionada a tentar descredibilizar justamente essa questão do voto pelo correio. Olha, isso acontece nos Estados Unidos há muito tempo e o Trump tem um argumento para usar. Nessa eleição foi um caso atípico porque o número de votos, né, pelas correspondências devido à pandemia do Covid-19 aumentou de uma forma esmagadoramente grande, né? Isso não é uma novidade. A questão é que fora disso, dessa alteração, dessa mudança totalmente aí relacionada à forma com que o eleitor votou nos Estados Unidos, aumentando muito a proporção do voto através da correspondência, ela não significa que com isso fraudes aconteceriam. E ainda mais,
dentro de uma questão que o Trump, a todo momento, hoje à tarde ele ingressou com 2 ações na justiça para tentar paralisar a apuração, mas ele tenta paralisar em estados onde ele não está vencendo, né? Em estados em que ele caminha para uma derrota, em contrapartida a se manifestar em outros estados onde ele venceu. Então, fatalmente, né, eu até usei um comentário na minha rede social em forma sarcástica sobre essa questão, dizendo que eu tenho um filho de 6 anos e que ele também não sabe perder, também não gosta de perder. Quando perde para mim, até jogando bola, não quer aceitar a derrota. Eu acho que está acontecendo mais ou menos isso com o Trump, mas quando a gente fala da brincadeira com uma criança e fala da responsabilidade de um estadista, ou aliás, de um projeto de estadista, na minha concepção, como é o Donald Trump, é difícil a gente imaginar os prejuízos que isso pode causar, inclusive porque hoje se aguarda nas ruas dos Estados Unidos, em muitas cidades, a depredação, as manifestações nas ruas, e levando em consideração que grande parte do eleitorado do Trump está com extremistas, nacionalistas, né, conservadores e muitas vezes agressivos em manifestações, como já fizeram outras vezes, existe sim a expectativa de que os Estados Unidos esteja passando nessa eleição por um caso realmente totalmente fora do contexto da democracia, nesse momento em que a democracia deveria prevalecer. Então, enfim, essa é a minha análise sobre essa questão. Acho que não há fatos para o Trump, pelo menos ele não apresentou até aqui fatos sustentáveis sobre essa questão de querer descredibilizar a votação via correios, via correspondência, mas sim, é uma eleição atípica, é uma eleição diferente. E eu acho que o Trump errou foi na estratégia em não estimular o eleitor dele a utilizar essa ferramenta, pensando até que pode ter havido aí de eleitores dele terem deixado de votar, porque a questão do Covid-19 está uma coisa muito séria lá nos Estados Unidos. Então esses são os meus 2 centavos de opinião. Eu volto a qualquer momento para falar ainda mais desse assunto. No próximo vídeo quero falar sobre isso tudo que tem se falado sobre a repercussão de um resultado, tanto da vitória do Biden como da vitória do Trump, para o Brasil. Será que há alguma repercussão, alguma mudança, algum impacto no nosso país? Eu quero comentar isso em um próximo vídeo aqui no canal, para a gente poder interagir e falar sobre essa questão. Então hoje, acho que ainda hoje, o Joe Biden deve ser divulgado, né, nas redes sociais, nos canais de televisão, nas mídias norte-americanas de todo mundo, como um novo presidente dos Estados Unidos da América.